Antes de começar a história de hoje, respira fundo comigo. Você já perdeu alguém tão especial que a casa inteira ficou vazia? Hoje você vai conhecer Dona Sebastiana, uma viúva que chorava sozinha todo dia às 3 da tarde, até que um sertanejo chegou trazendo um recado de Deus que mudou tudo. Me conta aqui nos comentários, qual estado do Brasil mais te representa? E já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo até o final. Todo dia tem uma nova história de fé, consolo e esperança para os nossos inscritos. Dona Sebastiana ajeitou o xale preto sobre os ombros e caminhou devagar até a varanda. Seus passos arrastados ecoavam pelo assoalho de madeira da casa antiga, aquela mesma casa onde havia criado seus filhos, onde tinha vivido 52 anos ao lado de seu Joaquim. 3 da tarde. Sempre 3 da tarde. Era nesse horário que a solidão pesava mais. Sentou-se na cadeira de balanço, a mesma onde seu marido costumava ler o jornal, e deixou que as lágrimas viessem. Não adiantava lutar contra elas. Fazia 8 meses desde que Joaquim partirá, levado por um derrame súbito, sem tempo para despedidas. A fazenda ao redor continuava a mesma, o pasto verde se estendia até onde a vista alcançava, as vacas pastavam tranquilas, e o vento balançava as folhas das mangueiras centenárias. Mas para Sebastiana, tudo havia perdido a cor. O mundo era agora apenas tons de cinza. Seus 3 filhos moravam longe. Paulo estava em São Paulo, correndo atrás da vida na cidade grande. Márcia tinha ido para o Rio de Janeiro com o marido militar. E Antônio, o caçula, trabalhava em Brasília. Ligavam todo domingo, falavam palavras doces, prometiam visitar em breve. Mas Sebastiana sabia que cada um tinha sua própria vida, suas próprias batalhas. Meu Deus, sussurrou entre soluços, por que o Senhor me deixou aqui sozinha? Não era para ser assim. Tínhamos planos, eu e Joaquim. Íamos viajar, conhecer a praia, descansar depois de tanto trabalho. O choro se intensificou. Sebastiana limpou o rosto com o lenço já úmido que guardava sempre no bolso do vestido. Nem a Bíblia que tentava ler toda manhã trazia conforto. As palavras pareciam embaralhadas, sem sentido. A fé que sempre a sustentara parecia ter se esvaído junto com a vida de seu marido. Foi quando ouviu o barulho. Um motor de caminhonete velha, subindo a estrada de terra que levava à casa. Sebastiana franziu a testa. Não esperava ninguém. Raras eram as visitas desde o funeral. Enxugou o rosto rapidamente, tentando disfarçar os sinais do choro. Levantou-se com dificuldade. O joelho direito doía mais quando estava sentada há muito tempo, e caminhou até a beirada da varanda. A caminhonete azul desbotada parou no terreiro. De dentro saiu um homem que Sebastiana calculou ter uns 60 e poucos anos. Trazia um chapéu de palha surrado, camisa xadrez desbotada e calça jeans remendada. O rosto era marcado pelo sol, os olhos pequenos e bondosos. Tinha aquele jeito sertanejo autêntico, daqueles que a terra molda com paciência. Boa tarde, dona, cumprimentou ele, tirando o chapéu com respeito. A senhora seria Dona Sebastiana? Sou sim, respondeu ela, surpresa. Posso ajudar? O homem sorriu. Um sorriso calmo, que de alguma forma trouxe uma sensação estranha de paz ao coração aflito de Sebastiana. Na verdade, vim eu ajudar a senhora. Meu nome é Josias. Josias Ferreira da Silva. Venho de longe, lá do sertão da Bahia. E trago um recado. Sebastiana desceu os 3 degraus da varanda, curiosa agora. Um recado? De quem? Josias colocou o chapéu contra o peito e olhou direto nos olhos dela. Havia algo naquele olhar, uma profundidade, uma certeza serena, que fez Sebastiana prestar atenção. De Deus, Dona Sebastiana. Vim trazer um recado de Deus para a senhora. Sebastiana ficou paralisada por um momento, sem saber se ria ou se assustava. Recado de Deus? Quem era aquele homem? Mais um daqueles aproveitadores que apareciam para se aproveitar de viúvas solitárias. Mas havia algo nos olhos de Josias que não demonstrava malícia. Apenas uma paz profunda, inabalável. O senhor vai me desculpar, disse ela, a voz trêmula, mas não estou entendendo. Como assim, recado de Deus? Josias apontou para a varanda. A senhora se importa se a gente sentar? É uma história um pouquinho longa, e esses meus ossos também não são mais os mesmos. Sebastiana hesitou, mas algo em seu íntimo, talvez a própria solidão, a fez aceitar. Afinal,
O que tinha a perder? Está bem. Vou fazer um café. Agradeço, dona. Um cafezinho cai bem depois de tanta estrada. Minutos depois, estavam sentados na varanda, Sebastiana na cadeira de balanço e Josias em uma cadeira de madeira que ela trouxera de dentro. Entre eles, uma mesinha com o bule de café fumegante e 2 xícaras de porcelana antiga. Josias tomou um gole, fechou os olhos apreciando o sabor. Café bom, dona Sebastiana. Café de verdade, desses que a gente não acha mais por aí. Ela não respondeu, apenas esperou. A curiosidade agora era maior que o medo. Vou começar do começo, disse Josias, colocando a xícara de volta no pires. Eu era um homem vazio, dona. Trabalhei a vida toda no sertão, criei 7 filhos com minha esposa, Maria. Lutamos muito, passamos fome, sede, vimos a seca matar nossos bichos. Mas nunca perdemos a fé. Ele pausou, olhando para o horizonte. Até que há 5 anos, Maria adoeceu. Câncer. Desses que vem de mansinho e quando a gente vê, já tomou conta. Lutei, vendi tudo que tinha para pagar tratamento. Mas Deus a levou mesmo assim. Sebastiana sentiu o coração apertar. Conhecia bem aquela dor. Fiquei igual a senhora está agora, continuou Josias, voltando os olhos para ela. Chorando toda a tarde, perguntando por que Deus tinha me abandonado. Meus filhos também moravam longe, cada um seguindo sua vida. Eu estava sozinho naquela casa de taipa, no meio do nada, esperando a morte chegar. E o que aconteceu? Perguntou Sebastiana, quase num sussurro. Uma noite, dona, eu estava tão desesperado que peguei a Bíblia da Maria e joguei longe. Gritei para Deus que ele tinha me esquecido, que tinha me abandonado. Chorei até não ter mais lágrimas. Josias fez outra pausa, mas agora seus olhos brilhavam. E foi aí que aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Sebastiana estava completamente absorta na história. Inclinou-se para frente, as mãos apertando o lenço no colo. O que aconteceu, seu Josias? Adormeci ali mesmo, no chão da sala, esgotado de tanto chorar. E tive um sonho, dona. Mas não foi um sonho comum. Era tão real que eu podia sentir o cheiro, ouvir cada som, sentir o calor. Ele pausou para beber mais um gole de café, escolhendo cuidadosamente as palavras. No sonho, eu estava caminhando pelo sertão. Mas não era o sertão seco que eu conhecia. Era um sertão verde, florido, cheio de vida. E no meio do caminho, encontrei um homem vestido de branco, simples, com um sorriso que aquecia a alma. E quem era esse homem? Perguntou Sebastiana. Eu soube, no fundo do meu coração, que era Jesus. Não me pergunte como, mas eu soube. Ele não disse seu nome, mas minha alma reconheceu. Sebastiana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele me chamou pelo nome, Josias, meu filho. E aquela voz, dona, era como água fresca em dia de calor, como abraço de mãe, como voltar para casa depois de muito tempo longe. Josias tinha os olhos marejados agora, revivendo aquele momento. Eu caí de joelhos e comecei a chorar. Falei tudo que estava guardado, a dor, a raiva, o abandono, a solidão. Esvaziei minha alma ali, na frente dele. E o que ele disse? Ele se ajoelhou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse, Josias, eu nunca te deixei. Eu estava carregando você no colo durante todo esse tempo. As pegadas que você acha que eram só suas no caminho da dor eram as minhas, porque você estava em meus braços. Sebastiana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto novamente. Ele continuou, disse Josias, a voz embargada, sua dor tem propósito. Sua solidão não é abandono, é preparação. Eu preciso que você se levante e vá. Vá até aqueles que estão chorando como você chorou. Leve minha mensagem de esperança. Diga a eles que eu não os esqueci. E foi isso que o Senhor fez? Perguntou Sebastiana, enxugando as lágrimas. Josias assentiu. Acordei naquela manhã transformado, dona. A dor não tinha sumido completamente, a saudade continuava ali. Mas tinha um propósito agora. Tinha uma missão. Vendi o que restava da minha terra, comprei essa caminhonete velha e comecei a viajar. E como o Senhor me encontrou? Josias sorriu. Deus vai me dizendo para onde ir. Às vezes é um sonho, às vezes é um sentimento forte no peito,
Às vezes alguém menciona um nome numa conversa. Sua história chegou até mim através de uma prima sua, Dona Rita, que encontrei numa cidade 3 estados daqui. Ela estava preocupada com a senhora, disse que a senhora não estava bem. E eu soube no coração que precisava vir. Sebastiana estava sem palavras. Dona Rita era prima distante, tinham-se falado brevemente no funeral. E qual é o recado de Deus para mim, seu Josias? Josias levantou-se devagar da cadeira e foi até a beirada da varanda, olhando para o pasto verde à frente. Ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia ouvir. Então voltou-se para Sebastiana, e havia uma luz diferente em seus olhos. Dona Sebastiana, Deus quer que a senhora saiba que seu Joaquim está bem. Ele não está sofrendo, não está com dor. Ele está em paz, na presença do Senhor, e um dia vocês vão se encontrar novamente. As lágrimas de Sebastiana caíam livremente agora, mas ela não tentou contê-las. Mas o recado principal é outro, continuou Josias, voltando a sentar-se. Deus está dizendo para a senhora que sua jornada aqui ainda não terminou. A senhora acha que está sozinha, mas não está. Ele está bem aqui, ao seu lado, em cada respiração, em cada nascer do sol que a senhora vê dessa varanda. Mas eu me sinto tão vazia, seu Josias, tão perdida. Eu sei, dona. Eu sei exatamente como é. Mas Deus está perguntando, a senhora confia nele? Mesmo sem entender o porquê, mesmo na dor, mesmo na solidão, a senhora confia? Sebastiana fechou os olhos. Era a pergunta que evitava fazer a si mesma há 8 meses. Eu não sei se confio mais, admitiu, a voz quebrada. Eu oro, mas parece que minhas orações não sobem. Leio a Bíblia, mas as palavras não fazem sentido. Como confiar quando ele me tirou o amor da minha vida? Josias assentiu com compreensão. Essa é a pergunta mais honesta que a senhora poderia fazer. E sabe o que Deus está respondendo? Ele está dizendo que está tudo bem a senhora duvidar. Está tudo bem a senhora estar com raiva. Está tudo bem a senhora chorar todo dia às 3 da tarde. Sebastiana abriu os olhos, surpresa. Como o senhor sabe que é às 3 da tarde? Porque é a hora que seu Joaquim chegava em casa todos os dias, não é? Era o momento mais esperado do seu dia. E agora é o momento mais doloroso, porque ele não chega mais. Sebastiana soluçou. Era exatamente isso. Mas Deus quer que a senhora saiba, disse Josias, sua voz firme e gentil, que ele chora com a senhora nessas 3 da tarde. Ele está ali, segurando a senhora, mesmo que a senhora não sinta. E ele tem um plano para essas lágrimas. Que plano pode haver em tanta dor? Josias se inclinou para a frente. A senhora vai entender aos poucos, dona. Mas posso dizer uma coisa, essa dor não vai ser desperdiçada. Deus nunca desperdiça nossas lágrimas. Cada uma delas está guardada, e cada uma tem propósito. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas o som do vento nas árvores e o mugir distante das vacas. Tem outra coisa, disse Josias. Deus está pedindo para a senhora fazer algo. Sebastiana olhou para ele, curiosa e um pouco apreensiva. O quê? Ele quer que a senhora abra essa casa. Essa fazenda não pode ficar um túmulo de memórias. Tem gente precisando de acolhida, tem gente precisando de um lugar para descansar, para curar. A senhora tem tanto para oferecer, dona Sebastiana. Mas eu não tenho forças para nada. Não precisa ter. Deus vai dar as forças conforme a senhora precisar. Mas precisa dar o primeiro passo. Um passinho pequeno, de cada vez. Sebastiana ficou quieta, processando tudo o que havia ouvido. Parte dela queria acreditar, queria ter esperança. Mas outra parte, a parte que doía todo dia, resistia. Seu Josias, disse ela finalmente, agradeço suas palavras. De verdade. Mas não sei se consigo. Não sei se tenho essa fé toda. Josias sorriu com ternura. A senhora não precisa de fé do tamanho de uma montanha, dona. Precisa de fé do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus disse. Só um pouquinho. Um passo de cada vez. Ele se levantou, ajeitando o chapéu na cabeça. Vou ficar na cidade por alguns dias, na pensão da dona Margarida. Se a senhora precisar conversar, é só mandar me chamar. Mas antes de ir, posso orar pela senhora? Sebastiana hesitou, mas então assentiu.
Fazia tempo que alguém orava por ela. Josias colocou a mão sobre o ombro de Sebastiana e fechou os olhos. E quando começou a orar, não eram palavras rebuscadas ou religiosas demais. Era uma conversa simples, de um filho com o pai. Senhor, aqui está a dona Sebastiana. O Senhor conhece cada lágrima dela, cada dor, cada noite mal dormida. O Senhor conhece o vazio que ficou quando seu Joaquim partiu. Peço que o Senhor a abrace agora, que ela sinta sua presença de um jeito real. Cure as feridas do coração dela, devagar, no seu tempo. Dê a ela esperança, dê força para um dia de cada vez. E mostre a ela que o Senhor tem planos bons, mesmo quando tudo parece perdido. Em nome de Jesus. Amém. Quando Sebastiana abriu os olhos, sentia algo diferente. Não era que a dor tivesse ido embora, mas era como se um feixe de luz tivesse entrado na escuridão. Pequeno, mas real. Obrigada, sussurrou. Josias sorriu e caminhou até a caminhonete. Antes de entrar, virou-se mais uma vez. Ah, dona Sebastiana, ia me esquecendo. Deus mandou eu dizer mais uma coisa. Olhe para as mangueiras. As mangueiras. Sebastiana franziu a testa, olhando para as árvores antigas no quintal. As 3 mangueiras que o seu Joaquim plantou quando os filhos nasceram. Olhe bem para elas amanhã de manhã. E com isso, Josias entrou na caminhonete e partiu, deixando uma nuvem de poeira na estrada. Sebastiana ficou na varanda até o motor sumir ao longe. Então olhou para as 3 mangueiras centenárias, mas não viu nada de especial. Eram apenas árvores, como sempre foram. Naquela noite, pela primeira vez em 8 meses, Sebastiana dormiu sem chorar antes. Na manhã seguinte, Sebastiana acordou cedo. Havia sonhado com Joaquim, mas pela primeira vez não foi um pesadelo de perda. Foi uma memória boa, os 2 jovens, plantando as 3 mangueiras no dia em que cada filho nasceu. Paulo, Márcia, Antônio. 3 árvores, 3 vidas. Pegou seu chale e foi até o quintal. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. E foi então que ela viu. As 3 mangueiras, que há meses pareciam apenas velhas e cansadas, estavam floridas. Cobertas de flores brancas e perfumadas. E em cada uma delas, Sebastiana podia ver pequenas mangas começando a se formar. Ela havia vivido ali a vida toda e sabia que não era a época de floração. Sebastiana ficou parada diante das mangueiras, as mãos cobrindo a boca em surpresa. Não era possível. As mangueiras floriam em setembro, e estavam em março. Além disso, essas árvores tinham mais de 50 anos e há muito produziam poucos frutos. Mas ali estavam elas, cobertas de flores como ela não via há décadas. Lembrou-se das palavras de Josias: olhe para as mangueiras. Era um sinal? Seria Deus realmente falando com ela através daquelas árvores? Sebastiana estendeu a mão e tocou o tronco da primeira árvore, a de Paulo. A casca áspera, marcada pelo tempo, pela seca, pelas tempestades que tinha enfrentado. Mas ali estava, forte, viva, florescendo. Uma lágrima escorreu por seu rosto, mas dessa vez não era apenas de tristeza. Era de algo que ela não sentia há muito tempo: esperança. Joaquim, sussurrou para o vento, será que você está vendo isso? E de alguma forma, no silêncio da manhã, ela sentiu que sim. Não de forma mística ou sobrenatural, mas numa certeza profunda do coração. Passou a mão pelas flores da segunda árvore, a de Márcia, depois pela terceira, a de Antônio. 3 árvores, 3 filhos, 3 vidas que continuavam, mesmo com sua ausência. Foi então que entendeu. As mangueiras tinham enfrentado secas, tempestades, pragas. Tinham perdido galhos, tinham sido atingidas por raios. Mas suas raízes eram profundas. E mesmo parecendo mortas ou adormecidas, estavam apenas esperando o tempo certo para florescer novamente. Ela era como essas árvores. Tinha raízes profundas, sua fé, sua família, suas memórias boas. Tinha sobrevivido a tempestades antes. E talvez, apenas talvez, pudesse florescer novamente. Não seria da mesma forma. Nunca seria. Mas seria algo novo, algo diferente. Sebastiana voltou para casa e, pela primeira vez em 8 meses, não foi direto para a cadeira de balanço às 3 da tarde. Em vez disso, pegou o telefone e ligou para Paulo. Mãe? A voz surpresa do filho do outro lado.
Está tudo bem? A senhora nunca liga nesse horário. Está tudo bem, meu filho. Eu só queria ouvir sua voz. E perguntar como você está. Conversaram por meia hora. Paulo falou do trabalho, dos planos, das dificuldades. E Sebastiana percebeu algo. Estava tão perdida em sua própria dor que havia se esquecido de que seus filhos também estavam sofrendo. Eles tinham perdido o pai. E, de certa forma, tinham perdido a mãe também, porque ela se fechará em seu luto. Ligou para Márcia em seguida, depois para Antônio. E chorou com cada um deles, mas agora eram lágrimas compartilhadas, lágrimas que curavam em vez de destruir. Nos dias seguintes, algo começou a mudar em Sebastiana. Não foi uma transformação dramática, não foi um milagre instantâneo. Mas eram pequenas coisas. Ela começou a cozinhar novamente, não apenas para si, mas preparando as receitas que Joaquim amava, mantendo viva sua memória de forma doce, não dolorosa. Voltou a cuidar das flores do jardim que havia deixado morrer. E numa tarde, quando o relógio marcou 3 horas, em vez de sentar-se para chorar, ela pegou a Bíblia de Joaquim, aquela que estava intocada há meses, e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram sobre um versículo em Salmos: os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Uma semana depois, Josias voltou à fazenda. Sebastiana estava no jardim, replantando rosas, quando ouviu o som familiar da caminhonete azul. Levantou-se, limpando a terra das mãos no avental, e foi recebê-lo com um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em meses. Seu Josias. Entre. Estava esperando o senhor voltar. Josias desceu da caminhonete com seu jeito calmo e tranquilo. A senhora está diferente, dona Sebastiana. Posso ver nos seus olhos. As mangueiras, disse ela, ainda maravilhada. O senhor viu as mangueiras? Vi sim, dona. Lindas, não é? Mas como o senhor sabia? Josias sorriu misteriosamente. Eu não sabia, dona. Foi Deus quem sabia. Eu só disse o que ele mandou. Eles sentaram-se novamente na varanda, dessa vez com suco de limonada fresco que Sebastiana havia preparado. Eu estava pensando, começou Sebastiana, um pouco hesitante, sobre o que o senhor disse. Sobre abrir a casa, sobre acolher pessoas. Josias inclinou-se interessado. E, conversando com meus filhos, tivemos uma ideia. Paulo sugeriu que eu poderia receber pessoas aqui na fazenda. Não turistas, não hóspedes pagantes. Mas pessoas que estão passando por perdas, por luto, que precisam de um lugar para respirar, para se curar. Os olhos de Josias brilharam. Isso é maravilhoso, dona. Márcia disse que pode me ajudar com os custos iniciais. E Antônio está pesquisando como fazer isso legalmente, se precisamos registrar como algum tipo de projeto social. Sebastiana fez uma pausa, olhando para a fazenda ao redor. Eu não sei se vai dar certo. Não sei se tenho forças para cuidar de outras pessoas quando mal consigo cuidar de mim mesma. Mas, eu quero tentar. Quero que a dor de perder Joaquim tenha algum significado. Josias colocou a mão sobre a mão dela, um gesto paternal. Sabe o que é mais bonito nisso tudo, dona Sebastiana? É que a senhora não vai estar apenas ajudando outras pessoas. Elas vão ajudar a senhora também. A cura não é uma estrada que a gente percorre sozinho. É uma jornada que fazemos juntos. O senhor acha que Joaquim aprovaria? Josias olhou para ela com ternura. Eu acho que seu Joaquim está lá em cima, sorrindo orgulhoso. Ele conhecia a mulher com quem se casou, uma mulher forte, generosa, cheia de amor para dar. A dor encobriu isso por um tempo, mas não destruiu. E agora essa mulher está voltando. Sebastiana sentiu as lágrimas, mas agora eram lágrimas boas, lágrimas de propósito renovado. Eu gostaria de pedir uma coisa ao senhor, seu Josias. Diga, dona. Gostaria que o senhor fosse a primeira pessoa a ficar aqui. Não como hóspede, mas como, não sei, como parte do começo disso tudo. O senhor poderia ficar alguns dias? Me ajudar a preparar a casa, a pensar em como fazer isso direito? Josias pensou por um momento, depois assentiu. Seria uma honra, dona Sebastiana. Minha próxima viagem pode esperar alguns dias. E assim começou uma nova fase. Nos dias seguintes, Sebastiana e Josias trabalharam juntos. Ele a ajudou a limpar os quartos que estavam fechados há anos,
a arrumar a casa de hóspedes que Joaquim havia construído para quando os filhos visitassem com suas famílias. Enquanto trabalhavam, Josias compartilhava histórias de outras pessoas que havia encontrado em suas viagens. Cada história era uma lição, cada vida era um testemunho de como Deus usava a dor para algo maior. Ele contou sobre Dona Mercedes, uma senhora de 75 anos que havia perdido o filho único num acidente e que, na sua dor, começou a visitar o orfanato da cidade, tornando-se avó de dezenas de crianças sem família. Falou de seu Ademar, um viúvo que transformou a garagem em oficina e passou a ensinar marcenaria gratuitamente para jovens carentes, dizendo que era o que seu falecido esposo teria querido. E contou sobre Dona Glória, que após perder a visão em decorrência do diabetes, aprendeu braille e agora gravava audiolivros para outros cegos. Veja, Dona Sebastiana, dizia Josias enquanto pintavam um dos quartos, Deus não causa nossa dor, mas Ele nunca desperdiça ela. Ele pega os pedaços quebrados da nossa vida e faz um mosaico lindo. A gente não vê na hora, porque está perto demais. Mas um dia a gente se afasta um pouco e vê o desenho completo. Uma tarde, enquanto descansavam na varanda depois de um dia de trabalho, Sebastiana perguntou: Seu Josias, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, dona. O senhor nunca pensou em casar de novo? Quero dizer, o senhor ainda é um homem jovem, poderia refazer sua vida. Josias sorriu, olhando para o horizonte. Pensei sim, dona. Teve até uma senhora, lá em Juazeiro, que demonstrou interesse. Boa mulher, temente a Deus, viúva também. Mas sabe o que aconteceu? O quê? Percebi que meu caminho agora é outro. Não que seja errado casar de novo, não é. Mas para mim, neste momento, minha missão é essa: viajar, levar a mensagem de Deus, cuidar dos que estão sofrendo. É como se eu tivesse casado com esse propósito, entende? Sebastiana assentiu, entendendo perfeitamente. E a senhora, dona? Nunca pensou em... Não, respondeu Sebastiana rapidamente, depois suavizou. Quero dizer, talvez um dia eu não me sinta mais assim. Mas agora, Joaquim ainda está muito presente. Não como uma dor que paralisa, mas como uma memória que aquece. Faz sentido? Faz todo sentido. Eles ficaram em silêncio confortável, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo. Sabe o que percebi nesses dias aqui? Disse Sebastiana depois de um tempo. Eu estava com tanto medo da solidão que não percebi que nunca estive realmente sozinha. Meus filhos sempre estiveram aqui, mesmo longe. As memórias boas estão aqui. Deus sempre esteve aqui. Eu que estava cega demais para ver. A dor tem esse poder, disse Josias. Ela põe uma venda nos nossos olhos. Mas quando a gente deixa Deus tirar essa venda devagar, a gente começa a ver de novo. Não da mesma forma, mas de uma forma nova. No final da semana, a casa estava pronta. 3 quartos preparados para receber pessoas, a sala comum reorganizada com cadeiras confortáveis e estantes cheias de livros, a cozinha grande limpa e pronta para preparar refeições compartilhadas. Sebastiana olhou ao redor e sentiu uma emoção profunda. A casa tinha voltado a ter vida. Está pronto, disse Josias, satisfeito. Agora é só esperar as pessoas chegarem. Mas como elas vão saber que podem vir? Josias sorriu. Deixe isso com Deus, dona. Ele vai mandar quem precisa chegar. Na manhã seguinte, Josias preparou sua caminhonete para partir. Sebastiana preparou um farto café da manhã, algo que não fazia meses, com pão caseiro, queijo da fazenda, goiabada e café forte. Vai levar comida para a estrada, insistiu ela, preparando um embrulho com sanduíches e frutas. Não sei quando o senhor vai comer direito de novo. Josias aceitou com gratidão. A senhora mudou muito em uma semana, dona Sebastiana. O senhor também mudou minha vida, seu Josias. Como posso agradecer? Não precisa agradecer a mim. Agradeça a Deus. Eu só fui o mensageiro. E sabe o que é mais bonito? A senhora agora também é uma mensageira. Cada pessoa que passar por essa casa vai levar um pedaço da mensagem de Deus adiante. Eles caminharam até a caminhonete. Sebastiana havia colocado uma cesta no banco do carona com as provisões e algumas mangas das árvores milagrosas. Leve essas mangas, disse ela. Ainda estão verdes, mas vão amadurecer no caminho. E quando o senhor comê-las,
vai lembrar que até as coisas que parecem mortas podem voltar a dar fruto. Josias abraçou Sebastiana. Um abraço longo, paternal, cheio de carinho. Vou sentir saudades, dona. Mas tenho certeza de que nossos caminhos vão se cruzar de novo. E quando isso acontecer, vai ter muitas histórias boas para me contar. Para onde o senhor vai agora? Para o Piauí. Tem um senhor lá, seu Osvaldo, que perdeu a esposa e os 2 filhos num acidente de carro. Dizem que ele não fala com ninguém há 2 anos. Vou ver se consigo chegar até ele. Sebastiana sentiu o coração apertar. Que Deus te abençoe, seu Josias. E te proteja nas estradas. Amém, dona. E que Deus abençoe essa casa e todas as vidas que vão passar por aqui. A caminhonete azul desceu a estrada de terra, e Sebastiana ficou acenando até ela desaparecer. Mas dessa vez, não sentiu o vazio costumeiro. Sentiu gratidão. Voltou para a varanda e sentou-se na cadeira de balanço. O relógio marcava 10 da manhã. Tinha o dia inteiro pela frente, e pela primeira vez em muito tempo, isso não a assustava. Pegou a Bíblia e abriu aleatoriamente novamente. Seus olhos caíram em Isaías 61:3, para dar aos que choram, beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Sebastiana fechou os olhos e orou, uma oração verdadeira, do coração, pela primeira vez em meses. Senhor, obrigada. Obrigada por não ter me abandonado quando eu achei que tinha. Obrigada por mandar seu Josias. Obrigada pelas mangueiras floridas. Obrigada por me dar um propósito novo. Não sei o que vem pela frente, mas eu confio. Um dia de cada vez, eu confio. 3 dias depois, às 2 da tarde, Sebastiana estava preparando pão quando ouviu um carro subindo a estrada. Limpou as mãos na toalha e foi até a varanda. Era um carro pequeno, vermelho, meio amassado. De dentro saiu uma mulher que parecia ter uns 50 e poucos anos, magra, com olhos fundos e uma expressão de profunda tristeza. Boa tarde, cumprimentou a mulher, hesitante. A senhora é Dona Sebastiana? Sou sim. Posso ajudar? A mulher desceu os degraus da estrada, aproximando-se devagar. Meu nome é Irene. Irene Costa. Eu ouvi falar que a senhora está abrindo a casa para pessoas que precisam de um tempo, de um lugar para curar. Sebastiana ficou surpresa. Como ela tinha sabido? Quem te contou isso? Minha cunhada conhece Dona Rita, sua prima. Ela mencionou num grupo da igreja que a senhora estava com esse projeto. E eu preciso muito de um lugar assim. Os olhos de Irene se encheram de lágrimas. Perdi minha filha há 4 meses. Ela tinha 22 anos. Foi leucemia. E eu não estou conseguindo viver. Sebastiana sentiu uma pontada no coração. Desceu os degraus e pegou as mãos de Irene. Entre, minha filha. Você é muito bem-vinda aqui. E foi assim que a primeira hóspede chegou. Sebastiana mostrou o quarto a Irene, ajudou-a a se instalar, preparou um chá calmante com ervas do jardim. Naquela noite, sentadas na varanda sob o céu estrelado, Irene contou sua história. Falou da filha, Júlia, dos sonhos que ela tinha, de como a doença chegou rápido e levou embora toda esperança. Sebastiana ouviu, sem julgar, sem tentar consolar com palavras vazias. Apenas ouviu, segurou a mão de Irene quando ela chorava, ofereceu silêncio quando as palavras não eram suficientes. Você sabe o que é mais difícil? Disse Irene entre soluços. É acordar todo dia e lembrar que ela não está mais aqui. É ver as amigas dela postando fotos nas redes sociais, vivendo, se formando, namorando. Tudo que minha Júlia não vai poder fazer. Eu sei, disse Sebastiana suavemente. Não da mesma forma que você, mas eu sei o que é a dor de perder alguém que amamos demais. Como você faz para continuar? Como você faz para levantar da cama todo dia? Sebastiana pensou nas palavras de Josias. Um dia de cada vez. Às vezes, 1 hora de cada vez. E eu deixo Deus carregar o que eu não consigo carregar sozinha. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina. Sebastiana acordava cedo e preparava o café. Irene ajudava na cozinha. Descobriu que gostava de amassar pão, que o movimento repetitivo acalmava sua mente inquieta. Caminhavam juntas pelo pasto, alimentavam as galinhas,
colhiam verduras na horta que Sebastiana estava retomando. E conversavam muito sobre a dor, sobre as memórias boas, sobre Deus, sobre a vida. Uma semana depois, chegou a segunda pessoa. Seu nome era Alberto, um senhor de 68 anos que havia perdido o irmão gêmeo. Eles tinham vivido juntos a vida toda, nunca tinham se casado, eram inseparáveis. E agora Alberto estava perdido, sem saber como ser apenas um quando sempre havia sido parte de dois. Sebastiana recebeu-o com a mesma ternura. Deu-lhe o segundo quarto, apresentou-o a Irene, incluiu-o na rotina da casa. E foi interessante ver como as três dores diferentes se encontravam, se reconheciam, se apoiavam. Irene, que tinha perdido a filha. Alberto, que tinha perdido o irmão. Sebastiana, que tinha perdido o marido. Três tipos de luto, três tipos de amor interrompido. Mas também três jornadas de cura que agora caminhavam juntas. À noite, sentavam-se na varanda, que Sebastiana começou a chamar de varanda da cura, e compartilhavam histórias. Não apenas histórias de perda, mas memórias boas. Risadas compartilhadas, momentos engraçados, pequenas alegrias. Alberto contou sobre as travessuras que fazia com o irmão quando crianças. Irene falou sobre quando Júlia ganhou o primeiro prêmio de redação na escola. Sebastiana relembrou a vez que Joaquim tentou cozinhar no aniversário dela e quase incendiou a cozinha. E aos poucos, as lágrimas começaram a vir acompanhadas de sorrisos. A dor não desaparecia, mas começava a ter companhia. A companhia de memórias doces, de gratidão por ter tido aqueles amores, mesmo que por tempo limitado. Sabe o que estou percebendo? Disse Irene uma noite. É que a gente não supera a perda. A gente aprende a viver com ela. É diferente. É verdade, concordou Alberto. Meu irmão sempre vai fazer falta. Sempre vai ter um buraco. Mas aos poucos, a gente vai enchendo esse buraco com outras coisas. Não substitui, mas preenche de alguma forma. Sebastiana assentiu. Um homem sábio me disse uma vez que Deus nunca desperdiça nossas lágrimas. E estou começando a entender isso. Nossa dor tem propósito. Não porque Deus causou a dor, mas porque Ele pode usar ela para algo maior. Os meses passaram. Irene ficou por 6 semanas. Quando partiu, estava diferente. Ainda triste, ainda marcada pela perda, mas com esperança no olhar. Ela havia decidido criar uma bolsa de estudos em nome de Júlia para jovens carentes que queriam fazer faculdade. É o que ela teria querido, disse Irene ao se despedir. Júlia sempre foi generosa. E dessa forma, o nome dela vai continuar ajudando outras pessoas a realizarem seus sonhos. Alberto ficou por 2 meses. No final, decidiu voltar para casa e transformar a casa que dividia com o irmão em um ponto de encontro para idosos da comunidade. Vou fazer o que meu irmão teria feito, disse ele. Ele sempre gostou de receber gente, de conversar, de jogar dominó. Vou continuar isso por ele. Outras pessoas vieram. Cada uma com sua história, cada uma com sua dor. Um jovem que havia perdido a esposa no parto. Uma senhora que tinha perdido o filho para as drogas. Um casal que havia perdido a casa em um incêndio. E Sebastiana recebia todos com o mesmo amor, a mesma paciência, a mesma fé de que Deus estava ali, curando aos poucos. A fazenda ganhou o nome de Refúgio da Esperança. Não foi Sebastiana quem escolheu, foi Alberto quem sugeriu, e todos concordaram que era o nome perfeito. Paulo, Márcia e Antônio começaram a visitar mais. Não apenas para ver a mãe, mas para participar do projeto. Paulo ajudava com as finanças. Márcia organizou doações de roupas e alimentos da igreja dela no Rio. Antônio conseguiu registro legal como organização sem fins lucrativos. Mãe, disse Paulo numa de suas visitas, estou tão orgulhoso da senhora. Papai também estaria. Sebastiana sorriu, olhando para as 3 mangueiras que continuavam dando frutos abundantes. Sabe, meu filho, eu pensava que minha vida tinha acabado quando seu pai partiu. Mas Deus me mostrou que era apenas o fim de um capítulo. Um novo capítulo estava começando, e eu nem sabia. 1 ano depois da visita de Josias, numa tarde de sábado, Sebastiana estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu o som familiar. Seu coração pulou. A caminhonete azul. Largou tudo e correu para a varanda. E lá estava ele, Josias,
descendo do carro com seu chapéu de palha e seu sorriso tranquilo. Seu Josias! Gritou Sebastiana, descendo os degraus mais rápido do que seus joelhos gostariam. Eles se abraçaram como velhos amigos que eram. Dona Sebastiana. Deixe eu olhar para a senhora. Meu Deus, como está diferente. Está até mais jovem. Sebastiana riu, enxugando lágrimas de alegria. Entre. Tem tanta coisa para te contar. Naquela noite, a varanda estava cheia. Além de Sebastiana e Josias, havia 3 hóspedes atuais. Dona Célia, que havia perdido o marido, Rodrigo, um jovem que havia perdido a mãe, e Marta, que havia perdido o neto em um acidente. Sebastiana apresentou todos a Josias e contou como o Refúgio da Esperança havia nascido. Já passaram por aqui 23 pessoas neste ano, disse ela, orgulhosa. Cada uma ficou o tempo que precisou. Algumas semanas, outras meses. E todas partiram diferentes de como chegaram. Josias ouvia com os olhos brilhando de emoção. E a senhora, Dona Sebastiana? Como está o seu coração? Sebastiana pensou por um momento antes de responder. Sabe, seu Josias, eu ainda sinto falta do Joaquim. Todo dia. Ainda choro às vezes. Mas não é mais aquele choro desesperado de quem perdeu tudo. É um choro de saudade, de quem foi abençoado por ter tido um amor tão grande. Ela olhou ao redor, para as pessoas na varanda, para a casa cheia de vida. E descobria algo importante. Quando a gente compartilha a dor, ela diminui. E quando a gente compartilha a esperança, ela aumenta. Josias ficou por 3 dias dessa vez. E nessas 3 dias, ele compartilhou histórias de outros lugares onde havia estado, outras pessoas que havia encontrado. Falou de uma mulher no Ceará que transformou a casa em biblioteca comunitária depois de perder o filho professor. De um homem no Paraná que começou a dar aulas de música gratuitas para crianças depois que a esposa músico faleceu. De um casal em Minas que acolhia gestantes em situação de vulnerabilidade depois de terem perdido a filha grávida. Veja, Dona Sebastiana, disse ele numa das noites, o que a senhora está fazendo aqui não é único, mas é especial. Deus está levantando essas casas de cura pelo Brasil todo. Lugares onde a dor encontra propósito, onde as lágrimas são transformadas em esperança. E você, seu Josias, é o fio que conecta tudo isso, disse Sebastiana. Você é o mensageiro que planta as sementes. Josias balançou a cabeça humildemente. Eu sou apenas um velho sertanejo que obedece à voz de Deus. Nada mais que isso. Na manhã de sua partida, todos se reuniram para se despedir. Josias orou por cada um, deixou palavras de encorajamento, abraçou a todos. Antes de entrar na caminhonete, ele se virou para Sebastiana uma última vez. Dona Sebastiana, tem mais um recado de Deus para a senhora. Pode dizer, seu Josias. Ele está dizendo, muito bem, serva boa e fiel. Você pegou a dor que eu permiti e a transformou em cura para outros. Continue assim. E saiba que seu Joaquim está sorrindo lá do céu, orgulhoso da mulher corajosa que você sempre foi. Sebastiana chorou, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão, de realização, de paz. Josias entrou na caminhonete e partiu novamente, deixando uma nuvem de poeira e um rastro de esperança. Sebastiana voltou para a varanda onde tudo havia começado. Sentou-se na cadeira de balanço e olhou ao redor. O relógio marcava 3 horas da tarde. Mas hoje, diferente de um ano atrás, ela não estava sozinha. Dona Célia estava no jardim, regando as flores. Rodrigo estava consertando a cerca do galinheiro. Marta estava na cozinha, preparando o bolo de fubá que era a especialidade dela. A casa estava viva. Cheia de dor, sim, mas também cheia de esperança. Cheia de pessoas que estavam aprendendo, juntas, que era possível sobreviver ao impossível. Sebastiana pegou a Bíblia que agora lia todo dia e abriu em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Fechou os olhos e sussurrou: Obrigada, Senhor. Obrigada por não ter desperdiçado minhas lágrimas. Obrigada por ter mandado Josias. Obrigada por ter me dado um propósito novo. E obrigada pelos 52 anos com Joaquim. Foram poucos, mas foram cheios de amor. Uma brisa suave passou, balançando as folhas das 3 mangueiras. E Sebastiana sorriu. Não era o fim da história.
Era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde a dor se transformava em cura, onde a solidão se transformava em comunidade, onde as lágrimas se transformavam em esperança. E tudo porque um dia, um sertanejo humilde subiu uma estrada de terra numa caminhonete azul desbotada, trazendo um recado de Deus para uma viúva que chorava sozinha toda a tarde. Um recado que dizia: você não está sozinha. Nunca esteve. E sua dor tem propósito. E esse recado mudou tudo. 5 anos depois, o Refúgio da Esperança tinha se tornado referência na região. Mais de 200 pessoas já haviam passado por ali, cada uma encontrando cura e propósito. Sebastiana, agora com 72 anos, continuava recebendo a todos com o mesmo amor do primeiro dia. Seus filhos visitavam regularmente. Paulo havia se mudado para mais perto e ajudava na administração. Márcia trazia grupos da igreja para voluntariar. Antônio organizava eventos de arrecadação. As 3 mangueiras continuavam dando frutos abundantes, um lembrete constante do milagre que havia começado tudo. E às vezes, numa tarde qualquer, uma caminhonete azul desbotada subia a estrada de terra. E um sertanejo de chapéu de palha descia, trazendo novos recados de Deus, novas histórias de esperança, novas sementes para plantar. Porque a obra de Deus nunca para. Ela se multiplica, se espalha, transforma vidas. Uma lágrima de cada vez. Um coração de cada vez. Uma história de cada vez. Fim. Os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Salmos 1, 2, 6, 5.